Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, e a gente está aqui fazendo a nossa meditação da palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa vida hoje, né? O que Ele quer de mudança para nós no Evangelho de hoje, né? Vamos meditar juntos. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus continua no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo do 40, aqui ó, do 46 ao 50. Ao 50, né? Jesus ainda estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje o evangelho é pequenininho, né? É bem pequenininho. Mas de uma importância grande, né? De uma grande importância, de uma grande responsabilidade para com a gente. Porque aqui nessa passagem a gente vê que o amor que Jesus tinha pela sua mãe, pelos seus parentes, entre aspas, irmãos, ele tem conosco, né? Ele tem para conosco. Ele não tem distinção, ele não faz distinções de pessoas. Às vezes eu fico pensando, nossa, às vezes eu pego pesado, eu fico falando de denominação, de coisa assim e tal. Mas é porque não tem como você não falar. Essa é uma das passagens que... Quem nunca ouviu, nós católicos, alguém protestar essa passagem e dizer: Jesus ignorou a sua mãe. Jesus ignorou a sua mãe. Jesus não quis saber da sua mãe. Jesus... Gente, pelo amor de Deus, né? Então, é uma das passagens que cai em cima mesmo com força, né? O que é que Jesus... Jesus aqui, ele nos responsabiliza, né? Nos diz que ele não tem distinção de pessoas, né? Não é porque Maria era a mãe dele que ali se fazia presente os irmãos, parentes, primos que estavam ali com Maria, né? Maria, a palavra diz que Maria não conseguia chegar até ele por conta da multidão, né? Mas aí Maria manda chamar ele. E quando a pessoa, né, que vai lá e diz a Jesus, diz: a tua mãe e os teus irmãos estão te chamando. Jesus, para dar um ensinamento e para mostrar para nós, para eles que estavam ali presentes e para nós, que se a gente fizer a vontade dele, se a gente viver a palavra dele, nós seremos a mãe e os irmãos de Jesus. Irmãos, entre aspas, primos, parentes que considerava-se irmãos, né? Porque muitos acham que Jesus tem irmão, né? Então quando Jesus ele falou dessa forma, não foi esnobando Maria, não foi desprezando Maria, né? Não, foi para mostrar aquelas pessoas, porque Jesus andava ensinando, então foi para mostrar aquelas pessoas e para nos mostrar o tamanho do amor dele para conosco, né? Não existia tamanho do amor que ele tinha por Maria ser maior do que o amor pelos filhos dele, não. Ele quis dizer: o meu amor ele é igual ao da minha mãe e o dos meus irmãos. Se vocês fizerem a vontade de Deus,
assim como eles fizeram. Por quê? Nós sabemos muito bem que a primeira a fazer a vontade de Deus foi Maria, né? Quando ela deu o seu sim em conceber Jesus no seu ventre. Porque ela tinha o livre-arbítrio dado por Deus de dizer não também. Ela poderia dizer não, mas não. Ela deu o seu sim, né? Ela deu o seu sim. Então, ela foi a primeira a fazer a vontade de Deus. Então, Jesus aqui nessa passagem, ele não está desprezando Maria. Qual é o filho que despreza sua mãe? Hoje em dia existem muitos, né? Mas assim, a gente sabe que o óbvio, Jesus jamais, como santo, iria desprezar sua mãe. Não ia. O amor de Jesus por Maria é tão grande que Maria está ao seu lado. Acreditamos, né, que Maria está do seu lado. Então, Jesus vem nos dizer: todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é a minha mãe e os meus irmãos. Tratando-se de consideração, ou seja, a consideração, o amor que Deus tem por cada um de nós é tão grande, né? A ponto de igualar ao amor que ele tinha pela sua mãe e pelos seus familiares, né? Pelos seus familiares. Então, qual a importância da gente se esforçar a fazer a vontade de Deus, né? Veja a importância da gente estar dentro do coração do Senhor, ali, como se fosse a mãe dele. Ele estava dizendo, não existe mãe aqui, não existe irmãos aqui, né? Aqui ela é igual a vocês. Ela é igual a vocês. Só que eu quero que vocês façam o que ela fez, né? O que ela fez. O que ela fez. Ela deu o seu sim, né? Dentro de uma realidade que ela poderia ser morta, ela poderia ser apedrejada. Ela acreditou no Pai, ela acreditou em Deus, em seguir adiante com aquela gravidez e fazer a vontade de Deus, independente do que poderia acontecer com ela. Então ela fez a vontade de Deus. Trazendo para a nossa vida, fazer a vontade de Deus é viver o que a palavra pede, o que ele pede para a nossa vida. O que Deus pede para a nossa vida, o que Jesus pede para a nossa vida. Não é nada de coisa ruim. É tudo coisa boa. Para que a gente possa caminhar certinho aqui na terra, para que a gente, quando for ganhar, né, a gente chegar lá e ganhar a vida eterna. É como dizia a passagem de ontem. Se eu perco tudo aqui na terra, mas eu tenho certeza que eu vou ganhar lá no céu. Esse tudo aqui que eu estou falando não é bens, né? O tudo aqui é a desobediência. Se eu passo a obedecer a Deus, eu vou ganhar a vida eterna. Então, a partir do momento que eu passo a obedecer, eu deixo de viver o que o mundo me oferece. Nem tudo que o mundo me oferece, eu preciso usufruir. Eu preciso usar. Existem as formas corretas de usar. De usar a nossa vida, as nossas vontades, os nossos entendimentos, o nosso corpo, por exemplo, né? Mas existe muita coisa boa para que a gente possa desfrutar, mas nem tudo nos convém fazer, é assim. Então, quando Jesus fala, ele não fala desprezando. Quando chegar alguém perto de você com essa passagem, dizer assim, aqui, vocês veneram tanto Maria, vocês têm uma devoção tão grande, vocês adoram tanto Maria. E o próprio filho desprezou ela. Aí vocês dizem, ele não desprezou. Ele mostrou para mim nessa passagem que ele me ama com amor igual ao amor que tem a ela. Que é um amor grandioso, um amor de filho para com mãe, de mãe para filho, de filho para mãe, né? Não é qualquer amor. Então, a partir do momento que eu faço a vontade de Deus, eu tenho esse favor no coração de Deus, eu tenho esse lugarzinho reservado no coração de Deus, porque eu estou fazendo a vontade dele. É isso que a passagem vem falar. Muitas vezes
a gente fica meio assim de falar sobre outras denominações. Mas é porque eles protestam demais, eles pegam aquela parte, né? Aquelas partes que convêm a ele, né? E falam da forma que eles entendem, ou seja, da forma que o cidadão que falávamos ontem sobre ele, né? O Lutero, né? Saiu espalhando a forma como ele achava, a forma como como ele achava que deveria ser o comportamento da igreja, né? E eu falava ontem, se todos nós, né, cada um tem uma opinião diferente, se cada um de nós, a gente saísse da igreja porque a gente achava que não tinha que ser daquele jeito, né? Não existia mais igreja, não existia mais nada, só existia denominação, né? Cada um abria a sua placa de igreja, não, eu vou abrir bem aqui porque é assim, assim, assim. Então são passagens que eles batem nessa tecla. Essa daqui é uma das. Tirando a das imagens, das orações repetitivas, de que o texto não é oração para ninguém, enfim, né? Então muitas vezes a gente não quer falar, mas a gente tem que falar. Porque se existe alguém protestando contra a nossa fé, protestando contra as coisas que tem aqui, a gente também tem que abrir a boca. A gente não pode ficar calado. Tem que falar. Se você abre isso aqui para falar da palavra de Deus, você tem que falar o que o seu coração está pedindo, porque o Espírito Santo está mandando tu falar e tu vai e fala, né? Às vezes o nosso humano fica com a consciência meia, poxa, não é para estar tocando nesse assunto, não é para estar falando sobre isso. Mas sempre, sempre aqui e acolá vem uma passagem que a gente lembra que vieram protestar, né? Maria não tem porquê, não tem porquê Jesus esnobar Maria, né? Não tem porquê Jesus fazer isso, porque Jesus ama a sua mãe. Eu já tive a minha mãe, né? Eu tenho a minha mãe biológica, mas a minha mãe que me criou, aquela aonde eu criei uma raiz de amor com ela, já se foi, né? Mas não tem como eu sentir nada de negativo para com a minha mãe, né? É só amor, é só gratidão, é só isso. Então eu não tinha por que desprezá-la. Jesus não tem por que desprezar sua mãe, né? É óbvio, é fato. Ele não desprezou, mas sim que hoje a gente possa trazer para a nossa vida isso. Mais uma vez ele se declara, mais uma vez ele diz: se você fizer a vontade do Pai que está no céu, você é minha mãe e você é meus irmãos. Ou seja, o meu amor por vocês é igual. Eles lá não são diferentes de vocês que estão aqui, mais próximos de mim, né? Mas existe uma diferença. Vocês têm que fazer o que eles fizeram. O que ela, em especial, ela fez, né? Os irmãos que estavam ali eram pessoas convertidas também, né? Eram pessoas convertidas também. E quando ele olha para os discípulos e diz: quem são minha mãe? Minha mãe, quem são meus irmãos? São vocês que estão aqui. Aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse sim, é minha mãe e meus irmãos. E vamos parar com esse negócio de dizer que Jesus desprezou a mãe, porque Jesus não quis falar com a mãe, porque isso, porque aquilo, né? Porque não é a real que o Evangelho traz para que a gente aprenda isso, né? Se você tem alguma dúvida quanto a isso, dobre o joelho e vá pedir ao Espírito Santo, né? Vá pedir o discernimento. Será que é isso mesmo, Senhor? Será que é assim mesmo? Porque lá na igreja eu aprendi de uma forma, de um jeito. A gente não pode seguir líderes. A gente não pode seguir. Em primeiro lugar, a gente tem que dobrar o nosso joelho e pedir o líder que foi deixado por Jesus Cristo aqui na terra, que é o Espírito Santo. Ele sim nos direciona ao lugar certo, na hora certa, no momento certo. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.